Antigamente era muito melhor, as coisas eram boas, elas duravam mais. Mas você lembra que antigamente a gente tinha uns costumes estranhos? Por exemplo, as famílias usavam a mesma escova de dente para escovar o dente. Ah, não, aí ele extrapolou. O povo tudo podia fumar em tudo quanto é lugar, dentro do avião, no mercado, até os médicos fumavam. E tinha gente que escovava dente também com tijolo, com carvão, com sal. Meu Deus, como que a gente sobreviveu a isso tudo? Não sei. Bom, é isso que eu vou te contar hoje no vídeo dos costumes bizarros de antigamente. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pense na seguinte cena. Você é uma criança pequenininha que gosta de ver os seus desenhos animados e gosta muito de passear com seu tio, aquele tio do interior, né? Que antigamente colocava os meninos tudo na caçamba daquela pampa pra você rodar pelo centro da cidade, ou se tivesse um caminhão, alguém ia dentro do caminhão da caçamba, né, meu Barelando? E não tinha um adulto lá atrás. Não tinha nada, não tinha segurança, não tinha nada. E pensando nisso, você lembra que antigamente a gente não usava cinto de segurança? Mas não é porque não usava porque, não, é porque tipo assim, cinto de segurança e nada é a mesma coisa. Vê essa reportagem aqui pra você entender o contexto. A CET intensificou a campanha pelo uso do cinto de segurança. A multa só começa a ser aplicada na quarta-feira. Mesmo assim, o número de motoristas usando o cinto já aumentou. Mas é claro, sempre existem os teimosos. Um congestionamento desse não tem condição de você andar com cinto. Se o carro está em movimento, você coloca o cinto. Gente, o cinto de segurança, a gente usa todo dia pra um cinto aqui. Assim, tem muita gente que não usa, né? Mas é uma coisa muito comum. É engraçado que tinha uns problemas que a gente não tinha que pensar, né? Que nem a pessoa ser acima do peso pra usar cinto de segurança, no início foi um problema. Para as pessoas baixas e gordinhas, o problema é o tamanho do cinto. Às vezes a fita não alcança a trava. O jeito é trocá-la por uma mais longa. Custa R$18. Mas olha só que engraçado. Antes de 1984, simplesmente não tinha uma lei específica para que as pessoas usassem cinto de segurança. E por que isso? Porque era uma coisa meio cultural. Porque as pessoas, além de tudo, achavam que era meio frescura se eu usar cinto de segurança, sabe? Ou ficavam dando desculpa, porque me aperta, porque me incomoda. Você sabe que quando você fica dando desculpa que aperta, incomoda e não quer usar, normalmente depois de 9 meses você vê o resultado, né? E também, antigamente, vamos dizer, os carros eram menos potentes, os limites de velocidade eram menores e o pessoal achava que podia, sabe, era meio que seletivo bater fofo, sabe? Não, deu uma batidinha aqui, mas não sei o quê. E olha só que engraçado, tinha umas coisas que o povo tinha ideia também, que tipo assim, se você batesse o carro e voasse pelo para-brisa, era melhor do que você ficar dentro do carro. Mas será que tinha airbag naquela época? Não tinha nem cinto, mas airbag. Então, nesse sentido, me parece valer mais a pena sair voando. É verdade. Ó a terra plana aí, ó. Quer dizer, às vezes não. O cinto não era um acessório que vinha junto com o carro. As montadoras não colocavam. Era como se fosse um opcional, e um opcional bem caro, como se fosse um tipo de ar-condicionado, sabe? Mas as leis foram mudando, chegou um código lá em 1984, e o que aconteceu? A partir daí era sugerido a usar o cinto de segurança, mas ele só se tornou obrigatório mesmo muitos anos depois, em 1997. Na minha cabeça, eu sempre lembro de ter o cinto de segurança, mas é porque eu sou de 89, né? Mas se você nasceu antes disso, é bem provável que o cinto de segurança mesmo servia só pra segurar só as calças. Mas tem... mas eu tô pensando aqui, Babarelando. É o quê? Você lembra também que antigamente era muito comum que as pessoas não usassem capacete de moto, já que a gente tava falando de trânsito? Nossa senhora, eu acho que até mais do que eu sinto. Acho que o capacete é meio que opcional até hoje, dependendo do lugar que você vai, né? Lá onde sua mãe mora, por exemplo? A carteira também é opcional. Chama a polícia!
A lógica funcionava um pouco como isso também. Antes de 1984 não tinha regras e o pessoal via o capacete como, além de uma coisa que incomoda, como se fosse fraqueza você usar um capacete. Sabe que nem que a gente, o homem que senta o dedo na madeira, o dedinho do negócio e fica assim, não tá doendo, não. E por dentro as lágrimas de sangue estão escorrendo, mas não está doendo nada. E a cabeça do dedão desse tamanho assim, ó. Ele só se tornou obrigatório no final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas eu acho que isso aqui é perigoso mesmo. Eu tô pensando no negócio aqui, meu Brelando. O Natal já passou. Então, mas a gente tem música de Natal, tem música de Ano Novo, que tem o povo lá que fica cantando. Mas não tem música quando o ano começa, não tem? A gente tem que... O ano tem que começar de alguma forma. Começou o novo ano aqui no Ned Show. Não, deixa eu falar de outra coisa que vai começar aqui, meu Brelando. Essa aí, vamos falar de resoluções de Ano Novo e como a gente pode usar isso usando a Insider, que eu acho que vai ser... Desculpa qualquer coisa aí, gente. Desculpe! Nesse início de ano, a Insider está propondo um desafio pra você. Você já parou pra pensar que se você acorda de manhã e fica lá todo assim, de pijama, deitadão, você rende um pouco menos? Imagina se você pusesse a roupinha da Insider já, né? Colocou uma tech t-shirt, pôs aquela cueca firminha que não tá com aquele furaco aonde você está pensando. Eu acho que você vai estar mais pronto assim, mais disposto pra começar o seu dia a dia, né? Pensando nisso, o site da Insider tem vários e vários produtos, kits pra todas as oportunidades. E pensando mais nisso, eu trouxe um desconto para você. O cupom Nerd Show vai te dar até 15% de desconto. 10% de desconto para compras recorrentes, você que já é cliente e ama Insider, e 15% para novos compradores, você que está querendo aderir à palavra da Insider. Então faz o seguinte, eu já tô igual a turma da Mônica, eu só tenho a mesma roupa no guarda-roupa. Por quê? Porque é muito prático, né? Entre no clube, você também. Vou deixar o link na descrição, você clica, usa o cupom Nerd Show e pega seu desconto que você vai ser muito feliz na música de 2026 com Babarilando. Já chegou o novo ano aqui no Ned Show. Ô, glória! Mas eu acho que para a saúde não tem nada mais perigoso do que um avião. Olha, além da saúde financeira, claro, né? Porque andar de avião é uma rodoviária e está cobrando R$1 bilhão para você voar de avião. É complicado. Mas antigamente a gente tinha várias campanhas que ficavam na nossa cabeça, né? Por exemplo, da Varig e também da Transbrasil. Você que lutou, você que se uniu, é você quem faz a Transbrasil. Hoje andar de avião é um pouco incômodo? Assim, eu vou falar pra vocês. Muita gente me encontra na rua e não sabe que eu tenho 1,90 m. Todo mundo acha que eu sou baixinho. Mas eu não consigo encaixar no avião. E também, agora as cadeirinhas assim, ó, são todas reduzidas, você fica assim, ó, você não consegue fazer nada. Peraí, Renato, eu vou ter que te dizer. Não, na verdade não te dizer. Mas é porque você é pobre. Se você fosse rico, você não ia sentar nesse banco. É verdade, isso é uma grande verdade, né? Mas antigamente eu ia ser pobre e ter problemas de pulmão, porque era muito comum que as pessoas fumassem dentro do avião. Eu não tô falando assim aquele um vape, não. Eu tô falando de um cigarro desse tamanho assim, aquele charuto cubano, e que isso era considerado totalmente normal, a ponto das aeromoças até oferecerem cinzeiro e também isqueiros pra se... toma aqui, obrigado, querida. E o cara fumando. Imagina, além do incômodo de você ficar com o pé do cheiro de cigarro, o futum impregnado do avião. É impressionante, né? Só que olha só os lugares que você podia fumar. Hospital, você podia fumar. Ônibus, você podia fumar. Restaurante, mas isso aí é meio que a gente até lembra. Cinemas era permitido fumar e, pasme, na escola era permitido os professores fumarem dentro de sala de aula. Isso, inclusive, me dá uma memória de eu lembro de algum professor meu fazendo isso. Nossa, isso eu não lembro, não. Muito estranho, né? Na faculdade, sim. Mas na escola não. Porque a gente sempre tem aquela imagem do professor, porque o professor sempre tem aquele que tem o cheiro de cigarro e aquela tatuagem de cadeia, que é o kit, né? Que, sabe aquela tatuagem que faz uma linha, mas ela espalha e vira aquele canudo?
Pois é. E por que isso era muito comum? Porque fumar era visto como uma coisa legal, você era descolado. Dos anos 50 até os anos 80, as principais patrocinadoras de coisas tipo esporte, televisão, eram os cigarros. Isso, sem parar pra pensar, é difícil ir contra quem tá te pagando tanto dinheiro, né? Eu acho que é até difícil a gente fazer até um paralelo aqui com as bets, não dá? Porque você fala assim, não, as bets... Ah, mas a bet está pagando tão bem. Então... Isso é um absurdo! Mas eu acho uma coisa que é o auge. Porque assim, ó, hoje a gente fala assim, tem a área de fumantes. Vocês acreditam que tinha área de fumantes dentro do avião, Babarelando? Sabe o que era? Uma plaquinha. Daqui pra trás é o fumante. A fumaça pegava tudo. que adiantava? Eu acho isso uma porcaria. Eu acho meio nojento você ficar fumando dentro de um ambiente fechado. Fica todo mundo fumando passivamente. Mas tem umas coisas que não dá, que eram uns trem nojento que o povo fazia antigamente. Uns costume que era muito comum, assim. Você lembra que antigamente era muito comum que os açougues colocassem as carnes pra quarar lá em cima? Você entrava no açougue e tava aquelas carnes tudo pendurado assim no espeto, naquele gancho assim, parecendo aquelas frutas naqueles lugares do centro da cidade que faz suco na hora, azulejo, um tanto de carne assim, ó. Carne pra tipo fazer carne seca? Não, pra carne pra vender. Normal. A carne fresca? Uhum. Gente, eu só conseguia pensar assim, mas vai que cai um berne nesse trem. Não dá. Porque é uns mosquitos aqui, ó. Não pega doença porque o mosquito não deixa, porque eles estão tudo cobrindo a carne. Isso é uma coisa muito estranha de se pensar, mas antigamente era muito comum. Por quê? A partir dos anos 40 até os anos 50, mais ou menos, a refrigeração aqui no Brasil era uma coisa muito difícil. Tanto pelo eletrodoméstico em si, né, ou pela operação disso, mas também porque a luz elétrica era muito instável. Então muita gente não tinha acesso a isso. O jeito teoricamente mais esperto de fazer isso era deixar a carne pegando um ar, porque dessa forma ela cria uma capa por fora, que ela fica, sabe que a carne parece estar meio seca? É por causa disso. E essa proteção impede mais os micro-organismos de entrarem para estragar a carne e tudo mais. E outra coisa também, hoje uma alcunha de boa procedência da carne é o quê? Ela na bandejinha vermelhinha, né? No negócio aqui, pra gente, olha só que coisa selada. Mas antigamente o costume para ver se a coisa era fresca é que a carne estivesse exposta e o boi inteiro lá, tipo metade de um boizão, você fala assim, não, essa aqui é de hoje mesmo, que é o boi, ó, ele tá até inteiro. Então isso fazia parte do imaginário popular e colocar a carne assim era como se fosse um sinal de frescor, até porque os abates eram feitos no dia e a carne era vendida, não tinha muito esse negócio de estoque. Mas que dá uma sensação estranha, dá. Mas não é pior do que a outra não, Babarelando. Qual que é a outra que vai ser pior que Nossa senhora, você gosta de escovar os dentes, né? Digamos que bastante. É essa, sabe quando tem um espadachim que tem duas espadas e luta assim, Babarelando tem duas escovas de dente? Ela Cada banheiro. Não, escova no banheiro, escova no outro, escova ao mesmo tempo. Pois é, né? Antigamente as famílias costumavam compartilhar a mesma escova de dente para todos os familiares. Olha só que costume gostoso, hein, Babarelando? Imagina, eu, você e a Atena compartilhando a mesma escova. Olha, eu te amo muito, você sabe disso, mas a minha escova de dente é sagrada. Qual delas? As 4? Mas por que o povo fazia isso? A escova de dente, você compra no mercado aí baratinho. Mas é porque antigamente não era baratinho e nem era feito da mesma forma que é hoje. Antigamente era feita de madeira e as cerdas eram de pelo de porco. Ou seja, o pessoal tinha que gastar muito dinheiro para um negócio, então eles achavam assim, a gente já come a mesma comida mesmo, a gente pode escovar o dente com a mesma escova de dente. Lógica, né, Babarelando? E além de tudo, gente, o povo não usava pasta creme dental, não. O Colinos, porque isso chegou muito caro aqui no Brasil numa época. Antigamente o pessoal usava carvão, sal e até tijolo para escovar o dente. Por quê? Porque eles pensavam, bom, se eu usar um negócio que vai dar fricção, né, que vai gerar abrasão, é isso, eu vou tirar a sujeira do meu dente, porque funciona na panela para eu arear, por que não vai funcionar no meu dente? E realmente, de uma certa forma, até tirava, né? O problema é que tira o esmalte do dente também, né? Aí você fica com o seu dente lá
podre e propenso a mais irritação e mais micro-organismos, porque já comeu a carne que estava exposta. Escovou o dente com a coisa do outro. Aí pegou, fumou dentro de um avião. Realmente ficou complicado essa situação. Aí se eu lembrar de mais situações de antigamente assim, eu até falo pra vocês. Você lembra de mais alguma coisa, meu Bruno? Nesse momento eu estou muito impactado pra minha memória funcionar. É verdade, eu acho que vocês vão ter que ajudar a gente nos comentários. Não põe aí mais costumes que a sua família fazia antigamente e que hoje você acha bem estranho. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!